agora. A gente tem a felicidade de recepcionar um dos cadetes hoje mais proeminentes e dedicados que a PM. Gostou de proeminentes, tá vendo? Aumentando o repertório. Claro, vai anexar até o meu. Essa palavra. Mais dedicados que a PM da Bahia tem. Perdeu o estado do Ceará, né? Ele vai ter oportunidade de falar um pouco, é cearense, e ganhou nós que somos baianos, certo? Franco, que é um colega de turma, está aqui com a gente hoje para falar um pouquinho com vocês sobre a disciplina de geografia. Eles já estão avisados, Franco, que é a relevância de ciências humanas no geral, né, para o CFO, nesse modelo novo, que não foi um modelo que a gente pegou, mas que hoje coloca ali ciências humanas com português e redação como as disciplinas fundamentais para ser aprovado. Eu te entrego uma turma que é a nossa T2, né? Uma turma extremamente dedicada e empenhada, você vai ver pelas participações. E os senhores também, mais uma vez, terão a oportunidade de ter contato com um cara de alto gabarito e estirpe. Gostou de estirpe, tá vendo? Só tem um defeito, é Fortaleza. É até por isso que eu tô com minha camisa do Bahia, tá vendo? Tá certo. O próximo você vai levar o seu. A turma tá com você, Fran. Qualquer coisa eu tô por aqui, viu, meu irmão? Pronto, Alan. Antes de começar qualquer coisa, eu só vou aqui espelhar aqui minha apresentação, cara, para ver se você consegue já visualizar tudo certinho. Pronto, aí. vá, jogue duro aí. Apareceu aqui. Agora tá na última lâmina. Pronto, vai voltar aqui. Pronto. Pronto? Fechou. Aqui tá 10, 10, 10. Show de bola. Valeu. Alan, muito obrigado pelas palavras, mas não acreditem nisso não, porque são só palavras de um grande amigo. Aí eu que fico feliz em estar aqui somando força com vocês. E eu sou o aspirante Franco, aqui o professor Felipe Franco, aqui da equipe Gabaritando. Quem comprou um material aí anterior a esse do CFO pode já me conhecer por conta das aulas do material escrito, né? Que eu fiz algumas questões comentadas de algumas disciplinas para o concurso da Polícia Penal. Mas é uma experiência nova estar aqui no vídeo, aqui com vocês. E antes de começar qualquer coisa, eu venho falar aqui sobre um pouco da minha experiência. Como a Alan falou aí, eu sou do estado do Ceará, lá de Fortaleza, da capital do estado. E ouvi no CFO, vislumbrei uma grande oportunidade de estar envergando a farda de uma atividade que eu gostava e vincular a atividade que eu gostava a um retorno financeiro, até porque acredito que todo mundo faz concurso, além da realização de ser policial militar, que é o sonho, a vocação de muitos, mas também para melhorar a sua renda. Acho que ninguém vai fazer concurso aqui para piorar a sua renda. É óbvio que não. Então, eu vim do Ceará para a Bahia, mais especificamente para Salvador, que é onde eu resido, apesar de estar trabalhando em uma unidade um pouco mais distante, mas resido em Salvador, amei a cidade, gostei da Polícia Militar, tanto que sou um entusiasta aqui da Polícia Militar da Bahia, e a carreira do CFO, que foi a carreira que eu ingressei e que eu tive a oportunidade de finalizar a Academia de Polícia Militar com o Alan e outros colegas que vocês conhecem aí, do Projeto Gabaritando, no ano de 2024. E depois de me apresentar aqui, a gente vai falar um pouco sobre ciências humanas, mas especificamente aqui da disciplina de geografia. O contexto que a gente encontrou essa prova de geografia, como a gente fala de peso de prova, mais especificamente falando, foi hoje é outro. Hoje essa prova ela é de fundamental importância, mas é por que de fundamental importância? Porque além de serem muitas questões, ela é uma prova que geralmente os aprovados vão extremamente bem nessa prova. Se você pegar aqui os aprovados no CFO, ou até mesmo no curso de soldado, você vai ver que a grande parte daqueles aprovados, eles acertaram um número grande de questões da disciplina de ciências humanas, história e geografia.
E é isso que eu quero falar para vocês aqui de início. A gente traz aqui Ciências Humanas, o professor é Franco aqui, Felipe Franco, e é isso que eu trago aqui para vocês. Ciências Humanas é o quê? Para a gente começar, é História e Geografia. Mas não só isso. Há também uma pitada de atualidades aqui em Ciências Humanas. Eles gostam de trazer, além de temas atuais, temas que sempre estão em voga, que sempre estão na moda. A prova de geografia ela é uma prova-chave porque, se tem 10 questões, como foi o caso do último concurso, o aluno aprovado ele vai muito bem, o índice de acerto deles é alto. E é isso que você precisa fazer. Como eu faço para acertar o maior número de questões de geografia? O primeiro passo é estudar. Estudar, tendo digamos assim, um farol. O que é que mais cai em geografia? O que eu devo me preocupar? Quais assuntos caem prova após prova com maior frequência? Então, Ciências Humanas, História, Geografia e uma pitada de atualidades. Então, vamos em frente. E quando eu falo de geografia, você tem que ter em mente alguns assuntos, como eu falei anteriormente, que sempre estão em voga. Eles sempre são atuais. E a banca organizadora do concurso do CFO tem um verdadeiro caso de amor. Meio ambiente. Vai ter assertivas e questões de meio ambiente na sua prova. Capitalismo, relações comerciais, urbanização, um verdadeiro caso de amor. Relações socioeconômicas e meio ambiente, um verdadeiro caso de amor. Chega a ser até disco repetido. Troca o disco, a banca você fala, quando vai resolver as questões, aquela bateria de questões. Mas ela ama esses temas, e esses temas vocês têm que bater. Você tem que ir para a sua prova, tendo alguns temas na manga, na veia, no sangue, como é o caso de urbanização, como é o caso de relações socioeconômicas e meio ambiente, biomas do Brasil. São temas que sempre estão aparecendo nas provas. E vamos lá para a próxima matéria. E eu trago aqui os tópicos que são os mais cobrados, onde a gente fala formação territorial do Brasil e sua relação com a natureza. É isso, é essa relação socioeconômica que historicamente foi alterando a paisagem das cidades brasileiras. Essa relação socioeconômica e meio ambiente. Tema importantíssimo. Urbanização. A banca tem um verdadeiro caso de amor por urbanização e todas as suas nuances. Metropolização, qualidade de vida. A banca ama o tema. Capitalismo, industrialização e transnacionalização do capital. Globalização. A banca vem cobrando concurso após concurso, concurso de soldado, concurso de oficial. A banca adora o tema. Uso de recursos naturais, energias renováveis é um tema que a banca também ama. Preservação, mais uma vez, aqui é um tema, meio ambiente. Então, prestem atenção, foquem naquilo que cai com maior frequência. A gente sabe que é quase impossível você finalizar um edital. Às vezes tem 45 dias de edital para a prova. Como é que você vai estudar tudo? Se você está 24 horas por dia, talvez dê, mas eu não conheço ninguém que esteja 24 horas por dia. Então você tem que focar, você tem que bater forte em determinados temas, tem que estar no sangue. E é esses temas que eu falo. Para a prova de geografia, vai em mente formação territorial do Brasil, essas relações socioeconômicas e meio ambiente, urbanização e suas vertentes, capitalismo, e mais uma vez, além de energias, recursos naturais, ele bate muito forte no meio ambiente novo. Então, tenham sempre em mente isso. A prova vão ter questões fáceis, médias e difíceis, mas
Você precisa de conhecimento para acertar as questões fáceis e médias, e para as questões difíceis você precisa ter conhecimento e método. O aluno precisa ter método. Até para chutar, o aluno precisa ter métodos. E é essa minha função aqui com vocês. Tentar trazer métodos para vocês acertarem questões. Ou, se não conseguirem acertar questões, eliminar a maior quantidade de assertivas para onde uma prova que tenha 5 assertivas, A, B, C, D, E, você ficar com 2 e ter 50% de chance de acertar. É o método que você precisa ter. Outra coisa, prova de ciências humanas, mais especificamente de geografia. Ele sabe que o candidato vem cansado de uma prova de português, por exemplo. O que é que ele faz? Ele coloca textos densos na prova. Textos de difícil interpretação para o candidato que já vem cansado de uma prova de português, onde já tem 4 textos, gramática pesada, interpretação textual, onde às vezes vem de uma prova, por exemplo, de matemática, onde o candidato já quebrou a cabeça ali e vai pegar em ciências humanas, com textos densos, palavras difíceis, textos longos para cansar e pegar aquele candidato que não tem método e que não tem conhecimento. Então, vamos em frente. Para começar, eu queria dizer aqui, de coração, e até falar aqui na abertura da nossa aula, que vocês são guerreiros. A gente sabe aqui que fazer o fácil é não estudar, é deixar a vida me levar. Agora, fazer o difícil é estudar. É colocar a cara na tela ali do computador, ficar lendo PDF, fazendo questão, assistindo videoaula, isso é difícil. E é difícil por quê? Porque você perde momentos de lazer, momentos com a família, momento de um hobby que você tem para fazer, que você gosta de fazer. E a gente sabe, eu estou falando porque eu fui concurseiro, Alan também foi concurseiro, e estudar é difícil, é extremamente desgastante. Mas saibam de uma coisa, a aprovação é extremamente gratificante. É você passar por tudo isso, por todo esse período, e chegar no final e falar, eu venci, eu me tornei mais forte. Então, com essa mensagem aqui, eu vou dar prosseguimento à nossa aula. Podem ficar à vontade aqui, quando chegar na parte aqui de algumas questões, vocês fazerem algumas intervenções aqui, né, perguntando, enfim. Vocês podem ficar à vontade aqui, que a casa aqui é de vocês. E eu trago aqui táticas e técnicas para ter uma maior chance de sucesso nas questões de geografia, você tem uma maior probabilidade de acertar. E a primeira é chave. Procure sempre utilizar o bom senso. Ah, mas o que seria bom senso? Bom senso é um conceito muito amplo. O que seria isso? Para questões de geografia. Tenha sempre em mente o seguinte, olha aqui os tópicos com maior frequência. Meio ambiente, urbanização, capitalismo, uso de recursos naturais, são dinâmicas, problemáticas, complexas, extremamente complexas, porque envolve natureza, relações interpessoais. Vocês acham mesmo que a saída, que as respostas às questões, ele contém um radicalismo extremo? A solução para problemáticas e dinâmicas complexas é o extremismo? Ou algo extremamente simplório? Não é. É um meio termo. Eu não estudei, acontece. Eu não estudei determinado tema, eu estudei e não esqueci. Eu esqueci e caiu na minha prova. O que é que eu vou fazer agora com essas assertivas? Procure sempre o bom senso. Evite radicalismo. Evite soluções muito simplórias. Tente interpretar o texto e achar as palavras-chave. A prova de ciências humanas ela é extremamente de paciência. É ler o texto, as assertivas com calma. É uma prova que tem que ser
feita com calma. Eu sei que o tempo é extremamente escasso, porque você tem uma redação para fazer. Você tem a parte do direito constitucional, penal militar, penal, tem português, que para mim sempre foi a prova mais desgastante. Tem matemática, que tem alguns aqui que amarram uma letra e seguem Cristo. Tem outros que vão tentar ali resolver questão por questão. Então, com tudo isso, com todo o cansaço, com tudo, você tem que ter calma na sua prova. Você tem que ter conhecimento e ter método para acertar as questões ou eliminar as assertivas para você aumentar a sua maior probabilidade de acerto. Então, entenda, quando eu trago aqui para utilizar o bom senso, tenha sempre em mente que assertivas, que ele restrinja, negue veementemente, torne algo exclusivo, compare, diz que alguém ou algum país ou alguma coisa não pode fazer algo. Tenha sempre em mente que é um caminho para você olhar com outros olhos para serem assertivas duvidosas ou erradas. Por quê? Se ele está negando, dizendo que alguém não pode fazer alguma coisa, menosprezando, restringindo, comparando, tem que ligar o sinal de alerta. E é isso que eu falo aqui. Tenha sempre muito cuidado com assertivas que restringam, comparem, menosprezem, tratem algo como se fosse exclusivo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso exclusivamente. Somente, apenas, tenha cuidado, ligue o sinal de alerta. Que restringem demais, que comparem menosprezando alguém, ou algum país, ou alguma coisa. É um sinal que você precisa ligar. Então, mais uma vez, se fosse assim, a aula acaba agora, digamos, e você diz, o que é que eu posso levar para a minha prova de geografia? Eu falo, o bom senso. Permear sempre o caminho mais, digamos assim, assertivo. Mas meio termo, às vezes. Sim, meio termo, às vezes. Evitar o radicalismo. Evitar também a simplicidade extrema. E agora a gente vai praticar. Tentar aplicar esses métodos que eu falei para vocês. Do bom senso, de não restringir, de comparar. E trazer outros métodos aqui para otimizar o conhecimento que eu tenho certeza que você já tem. Às vezes você não lembra, porque faz tempo que você viu isso na escola. Não estudei ainda para concurso, como isso cai, acontece também. Mas alguma coisa você sabe. Uma prova eu não conheço particularmente ninguém que foi com prova de ciências humanas e disse, eu não sei de nada. Não, você sabe alguma coisa. Todo mundo que está aqui pode ter certeza. Quem começou a estudar hoje e quem começou a estudar há 2 anos. Todo mundo tem uma carga. Basta saber usar o conhecimento. Então, a gente vai tentar aplicar os métodos. E, para começar, antes de fazer as questões, eu quero atentar para uma das coisas principais da prova de geografia, que é ler o texto com atenção. Eu sou passo número 1. Você pode estar cansado, você pode estar apressado, mas tente ler o texto com muita atenção. E o segundo passo, e não menos importante, porque se você ler sem grifar, sem destacar os trechos mais importantes, as palavras mais importantes, as expressões-chave, vai ser mesmo que nada. Então, tenha sempre em mente. Passo 1, passo 2. Primeiro passo, atenção à leitura de texto. Segundo passo, tentem extrair as palavras mais importantes, as palavras-chave, as expressões que são a ideia central do texto. Isso não é só para geografia. Isso também é para a prova de português. Isso também é para a prova de história. A prova é de paciência. Vamos lá. Trago aqui a primeira questão que eu tirei da prova de 2022 do CFO, onde ele traz um texto, que você vai ver que é um texto relativamente longo, com afirmações, algumas assertivas, A, B, C, D, E,
onde ele traz que, cada vez mais, a cidade é lugar de atuação dos agentes de produção do espaço. Uma vez humanizados, esses espaços refletirão na sua arquitetura e na sua organização o padrão de desenvolvimento da complexidade das relações sociais. A cidade funcionava como um organismo vivo, no qual havia uma história de vida, e aquele que melhor se adaptasse ao estilo de vida urbana conseguiria habitar as melhores áreas deste espaço. Embora tratassem de classes sociais, os teóricos insistiam em usar o termo pessoa ou ainda indivíduo, para distinguir as ações desprendidas por este espaço. Quer dizer, diferenciação residencial, segundo grupos, significa diferencial de renda. Proximidade às facilidades da vida urbana, como água, esgoto, áreas verdes, melhores serviços educacionais e ausência de proximidade aos custos da cidade, como crime, serviços educacionais inferiores, ausência de infraestrutura e etc. Negre, coletâneas do nosso tempo, 2008. E a assertiva ele traz, na urbanização brasileira, uma manifestação do problema mencionada no texto é que tem a revitalização dos aglomerados subnormais, o enfraquecimento dos enclaves fortificados, a redução do déficit habitacional, a segregação socioespacial ou a retratação da concentração fundiária. Você viu como o texto ele é denso, ele é longo para cansar o candidato, para o cara que não está preparado e não ter método, ler e não entender nada. Eu li com atenção, li aqui com vocês. Passo 1. O passo 2, vou tentar achar as palavras-chave do texto, a ideia central do texto. E quando ele fala no texto, aqui, onde ele fala, a cidade funcionava como um organismo vivo, na qual havia uma história de vida, e aquele que melhor se adaptasse ao estilo de vida urbana conseguiria habitar as melhores áreas desse espaço. Quem melhor se adaptar a essa dinâmica urbana vai morar nos melhores locais, usufruir dos melhores serviços. É isso que ele quis falar. E, para além disso, ele traz outro trecho, que é extremamente relevante, onde ele traz, quer dizer, diferenciação residencial segundo grupos significa um diferencial de renda, proximidade às facilidades da vida urbana, como água, esgoto, áreas verdes, melhores serviços educacionais, e ausência de proximidade a custo de cidade, como crime, serviços educacionais inferiores. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando para você, quando ele traz esse trecho aqui, de diferenciação residencial por conta da renda, é o quê? Quem tem mais poder, mais capital, mora nos locais onde tem uma melhor gama de serviço. Quem tem menos capital vai morar em cantos, digamos, que tenham uma gama de serviço muito precária ou, às vezes, ausente. É isso que ele quer falar. A ideia central do texto, quando ele fala de adaptação à vida urbana e diferenciação residencial, segundo a renda, ele está falando isso. De separação por capital. Quem tem mais dinheiro mora nos melhores locais, digamos assim, e quem tem menos dinheiro vai morar em cantos onde o serviço é precário ou às vezes ausente. Agora nós vamos aplicar essa ideia central que nós conseguimos extrair às alternativas. E o item atrás, a revitalização dos aglomerados subnormais. Ele falou alguma coisa de revitalização no grupo, no texto? Eu não vi. Então, essa aqui a gente pode cortar. O enfraquecimento dos enclaves fortificados. É até difícil você interpretar isso que ele está querendo falar. Eu não vi nada de ele falar de um enfraquecimento de enclave fortificado. Não é uma ideia que o texto trouxe.
Depois ele fala de redução do déficit habitacional. Eu não achei que ele faça essa ponderação, essa crítica, ou traga de forma expositiva essa redução do déficit habitacional. Não fala isso o texto. Vamos pular o item D, por questão didáticas, e vamos para o item E, onde ele fala a retração da concentração fundiária. Ele não falou de concentração fundiária aqui. Em nenhum momento foi dito. Então, o que foi que ele falou aqui? Segregação socioespacial. Olha como o texto, ele lhe dá a resposta nessa questão. Quando ele fala de diferenciação residencial, pelo diferencial de renda, isso é segregação socioespacial. Quando ele fala de adaptação à dinâmica da cidade, das grandes cidades, como ele fala aqui, qual havia uma história de vida, aquele que melhor se adaptasse ao estilo de vida urbano conseguiria habitar as melhores áreas desse espaço. É segregação socioespacial. Então, li o texto com atenção, peguei a ideia central, grifei as palavras-chave, as expressões-chave, vou aplicar nas assertivas. E não dá errado. Deu certo nessa questão. É um método que você pode utilizar. Alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação, alguma intervenção a fazer? Vou entender que não. Vamos lá. E na segunda questão aqui, ele, mais uma vez, traz um texto. Um texto relativamente grande e algumas assertivas bem objetivas. Bem objetivas, diferente da outra, que nós podemos dizer, como fala no jargão militar, uma elucubração. Aqui é bastante objetivo. Vamos lá ler para tentar desvendar essa questão e acertar onde ele fala. Fundamentada na automatização e na robotização da produção, o que colaborou, por um lado, para reduzir o uso intensivo da mão de obra, matéria-prima e energia, mas, por outro, contribuiu para elevar a produtividade industrial, o que indiretamente obrigou as empresas a repensar suas estratégias de ação e produção. Avanços na tecnologia em áreas do conhecimento, como a informática, as telecomunicações, a biotecnologia, a robótica e a química fina, possibilitaram o desenvolvimento de novas técnicas, produtos e matérias-primas, exigindo cada vez mais o uso de uma mão de obra altamente especializada. Silva, Geografia, Globalização e Desigualdades, Sistema Único de Educação. O texto faz alusão à seguinte etapa da globalização: meio natural, urbanização, meio técnico-científico informacional, gentrificação e meio técnico. Você olha assim e se pergunta, o que é isso? E a gente vai tentar desmembrar essa questão. Repare, li o texto com bastante atenção. O que é que eu vou atrás agora? Qual a ideia central? Quais as palavras-chave? Veja que ele traz aqui palavras, expressões como automatização e robotização da produção. Ele fala aqui de avanços na tecnologia, como informática, telecomunicações, biotecnologia, robótica, química fina. E fala aqui de uso de mão de obra altamente especializada. E ele fala assim, que etapa da globalização é essa? Claro que ele está falando de globalização aqui, todo mundo tem essa ciência. Ele fala de tecnologia, mão de obra especializada, robotização. Tudo isso é globalização, faz parte da globalização. E ele fala que qual etapa é essa? E na primeira ele fala de meio natural. Você concorda comigo que o que é uma coisa natural é aquela que não tem interferência, digamos assim, uma interferência tecnológica ou humana, ou se tem, é muito pequena. É isso que o texto fala, pessoal. O texto fala de tecnologia, robotização, biotecnologia, química fina, mão de obra especializada. Não combina com o meio natural, que é aquele meio que não tem, ou se tem, uma interferência muito pequena do homem lá, da tecnologia nesse meio. Então, não podemos marcar meio natural.
É uma assertiva que nós podemos eliminar de cara. Depois ele fala de urbanização. Pessoal, em algum momento aqui do texto, vocês viram ele falar de uma urbanização, de um crescimento de uma malha urbana? Não. Ele fala de avanços, de um crescimento assim na tecnologia, da robotização. Ele não fala do crescimento da malha urbana. Então, ele não fala de urbanização. Urbanização nada mais é do que o crescimento da malha urbana. Não foi o que trouxe o texto. Que trouxe o crescimento da tecnologia em si. Nós vamos pular o item C por questões didáticas e depois nós vamos para gentrificação. O que é gentrificação? Gentrificação é transformar uma área urbana por conta de um perfil socioeconômico que está mudando também. O que seria isso? Vou trazer um exemplo. Existe uma área urbana e existe um novo perfil socioeconômico naquela área que antes era uma dinâmica, agora é outra. Exemplo para ficar mais claro. Imagine uma cidade que tem uma malha urbana de médio porte, chega uma multinacional. Não satisfeita, chega outra. Depois chega outra. 4, 5 multinacionais na mesma cidade. O que antes as pessoas poderiam viver ali daquela atividade ali de ganhar meio salário mínimo, ser um assalariado, auxílios governamentais, passam a ganhar um bom montante financeiro em comparação ao que ganhava antes. E começa a construir suas casas mais luxuosas. Quem tem mais capital começa a construir prédios, enfim. Eles vão mudando o perfil dessas áreas urbanas conforme esse perfil socioeconômico. Isso é gentrificação. Foi dito isso no texto? Ele fala alguma coisa sobre essa modificação do perfil socioeconômico da área urbana? Não fala. Fala de tecnologia, robotização, mão de obra especializada. Então, veja aqui o que eu quero falar. Você lendo o texto, pegando a ideia central, grifando as palavras-chave, quando você vai aplicar nas assertivas, nós temos 5. 3 aqui você já poderia eliminar. E você, quando vai ver uma questão que é difícil, você só está com 2 alternativas, que as 2 é meio técnico. Eu não sei de nada. E agora o que é que eu faço? Meu filho, você já tem 50%. Então, vamos pensar. Agora, vamos aqui matar a questão. Meio técnico, o que é que ele quer dizer como meio técnico, como etapa da globalização? Ele quer dizer com meio técnico que deve haver uma infraestrutura técnica para o crescimento. Tem que ter uma estrutura técnica. Ele fala de algumas coisas que são necessárias tecnicamente, como mão de obra especializada para o desenvolvimento das atividades. Agora, o meio técnico, científico e informacional, que é o nosso item C, o que é que ele fala? O meio técnico, científico e informacional é uma evolução do que antes era só meio técnico. Porque ele entende que a infraestrutura técnica era importante quando era na etapa anterior do meio técnico, sempre que ele acrescenta. Ele traz a complexidade da tecnologia. Ele traz a importância da automação. Ele traz a mão de obra altamente especializada. É tudo que o texto falou. A etapa da globalização técnico-científica e informacional. Não só meio técnico. Que o meio técnico somente ele traz que a infraestrutura técnica é importante, mas ele não, digamos, chega nessa complexidade do meio técnico-científico e informacional, que vem trazer robótica, mão de obra especializada, automação, biotecnologia, coisas bem atuais. Que é a etapa mais atual, digamos assim. Então, entenda, tudo é método. Às vezes você não mata a questão com método, mas às vezes você elimina assertivas com método. Alguém tem alguma dúvida, alguma intervenção? Eu tenho. Pronto. Prossiga. Como é seu nome? Carole. Pronto, fala aí. Essa questão aí
Me pegou, viu? Foi? Essa questão aí me pegaria na hora da prova, porque a minha dúvida seria em relação à palavra informacional, porque eu associei a palavra informacional a científico da informação, e não voltado no sentido da tecnologia, da informática, no caso, que seria mais no sentido da tecnologia. Uhum. O científico informacional, o senhor entendeu? Entendi. Informacional eu entendi como sendo voltado para a tecnologia da informação, entendeu? Uhum. É porque quando ele fala científico informacional, ele fala que são conhecimento científico. Você consegue entender? Informações científicas. Uhum. E não informação no sentido de publicização, digamos assim. Sim. De dar uma publicidade, uma informação, digamos assim, de um jornal, de um artigo. Uhum. Conseguiu entender? Consegui. Pronto, pois tá beleza, viu? Mais alguém? Pois vamos prosseguir. Não, professor, sem dúvidas. Pronto, então vamos prosseguir. Tá muito rápido aí, vocês querem, tá bom aí, destrinchar a questão, vocês querem que seja mais rápido, mais devagar, ou tá de boa? Do jeito que tá tranquilo. Tranquilo. Pronto, valeu, pessoal. Então vamos prosseguir aqui. Terceira questão. Olha aqui, para você ver mais uma vez. Texto, texto, texto e texto. Assertivas relativamente longas. Dessa vez não tem um texto denso, mas tem assertivas que são densas. Mais uma vez, para cansar o candidato, se repete. Ele entende que a prova, eu acho que o examinador, ele pensa dessa forma, de verdade, que a prova, ela realmente é cansativa, e ele sabe disso. E ele quer deixar o aluno que vai fazer a prova de ciências humanas ainda mais cansado e errar questões porque já está cansado. Porque se você fizer uma questão onde tem um texto denso, sendo a primeira questão que você faz na prova, você resolve de uma forma. Agora, se você for deixar uma questão que tem um texto denso, alternativas de densas, para serem as últimas a serem feitas, você vai resolver de outro jeito. Pode ter certeza que você vai passar por cima de detalhes importantes, que você vai se passar em alguma coisa, que você, para marcar B, termina passando para o gabarito C. Todo mundo tem uma história de que já aconteceu isso. De perder uma questão, ou perder, às vezes, um concurso por conta do desespero ali, da pressa. Então, tenham calma. É o que eu costumo dizer e vou bater nessa tecla. A prova de geografia no concurso, tanto de soldado como no concurso de oficiais, é calma. É calma. Se a prova está difícil, não se desespere. Você tem conhecimento e você tem método. Se está difícil para você que estudou, imagina para quem não estudou. Se está difícil para você que tem método, imagine para quem não tem método. Então, vocês largam Você tá o famoso cabeça de taca, né? É dessa forma que eu quero falar com vocês. Eu entendo perfeitamente que é difícil. Mas o primeiro passo é acreditar. Tá chegando a hora. Tem que acreditar. Tem que acreditar no seu estudo. Tem que acreditar no seu esforço. Vem aqui, ó. E tem que acreditar que vai dar certo. Aí sim. Não vá com espírito derrotista para fazer uma prova. Não, relaxa, não. Porque você estudou. Talvez não foi um estudo aquele que você sonhou, aquele estudo ideal. Para ser sincero, todos os aprovados que eu conheço, posso falar 99%, porque eu não perguntei isso a todo mundo, disseram que não estavam preparados para aquela prova. Não estudei tudo. Mas caiu que eu estudei. Eu tinha método. Deu certo no estudo. Eu falo isso, Franco, o tempo todo para eles. Eles acham que é conversa de nossa. O cara não chega na prova confiante 100%. Ninguém, pô. Como você acertadamente falou. O cara chega sempre desconfiado de que não bateu o edital e etc. Então, se for buscar essa confiança, como você bem falou aí, né? Se for buscar essa confiança absoluta, não vai fazer a prova. Perfeito, Alan, perfeito. E vocês têm que começar a visualizar a aprovação de vocês.
Tem que começar a visualizar. A cada dia que você estuda, você está mais perto do seu objetivo. Tem uma frase que eu gosto muito de um professor que eu gosto pra caramba, que ele falava desse jeito: todo dia eu luto. Todo dia eu luto. Todo dia eu estudo. O dia que eu não estudei, eu perdi. Eu perdi a luta aquele dia. Mas todo dia eu luto. E é assim que vocês têm que ser. Todo dia tentar lutar. Às vezes tem dia que você não consegue. Normal. Mas no outro dia volta. Então, bora lá. Vocês são vencedores. Vocês já estão fazendo diferente. E vamos prosseguir aqui. Vamos lá, pessoal. Questão número 3. Sobre a estrutura da população e a distribuição da população economicamente ativa no Brasil. É correto afirmar o aumento da esperança de vida da população brasileira ao nascer, acompanhado da queda das taxas de natalidade e mortalidade, vem provocando mudanças na pirâmide etária do país. Você olha essa alternativa, o que é que você tem que procurar? Se existe algum erro nela. É uma alternativa relativamente grande, onde ele traz muitas informações. E você tem que verificar se há um erro ali. Se eu consigo identificar um erro, para eliminar ela logo. Então ele fala, olha a primeira parte, o aumento da esperança de vida da população brasileira ao nascer. O que ele quer falar, o aumento da esperança de vida? O aumento da expectativa de vida quando a pessoa nasce. Hoje, a expectativa de vida do Brasil é maior do que há 50 anos. Hoje, o brasileiro vive mais, por diversos fatores. Saneamento básico, medicina, uma renda melhor, enfim, diversos fatores. Então, o que ele quis falar na primeira, o aumento da expectativa de vida do brasileiro ao nascer, acompanhado das taxas da queda das taxas de natalidade e mortalidade. Então, a expectativa de vida, juntamente com a queda de pessoas que estão nascendo menos pessoas, e estão também morrendo menos pessoas. O que é que ele está querendo dizer? Vem provocando mudanças na pirâmide etária do país, ou seja, o que ele quer falar aqui com essa assertiva no geral. Anteriormente, a pirâmide do Brasil era da seguinte forma: na base tinham que pessoas mais jovens, com potencial de trabalho, um potencial produtivo muito grande. Sendo que o aumento da expectativa de vida, as pessoas estão vivendo mais, acompanhado do número de nascimentos que vem reduzindo por diversas questões, como, por exemplo, entrada da mulher no mercado de trabalho, métodos contraceptivos, planejamento familiar, e a queda de mortalidade vem morrendo menos gente por mortes naturais, digamos assim, com o avanço da medicina, com a qualidade de vida em algumas regiões do país, vem caindo. Então, essa pirâmide, ela está mudando por quê? Porque se antes a base era extremamente larga, porque tinham mais pessoas jovens, hoje ela vai se estreitando. Porque o que antes era jovem está ficando velho e as pessoas estão cada vez nascendo menos, digamos assim, estão optando por não ter filhos. Ou ter 2 filhos. É isso que ele está falando. Tem algum erro na assertiva? Não tem. Você não identificou nenhum erro, eu não identifiquei nenhum erro, é o nosso gabarito da questão. Agora nós vamos analisar os outros. Vamos achar o erro aqui dos outros. Desde a década de 1970, e sobretudo a partir dos anos de 1990, passou a diminuir a mortalidade masculina entre 15 e 35 anos. Faixa etária em que os fatores externos causadores de morte violenta são menos frequentes. Vamos lá, qual o erro dessa questão? Ele está dizendo, interpretem aqui comigo, que a mortalidade masculina entre 15 e 35 anos estão diminuindo por conta de fatores externos causadores de morte violenta. O que é que ele está falando de morte violenta aqui, por exemplo? Homicídio. Dos anos 90 para cá, fazendo uma análise, a letalidade aumentou de homens dessa faixa etária de 15 a 35 anos de morte violenta. Por várias questões, por várias inúmeras questões. Mas aumentou. E aqui ele diz que diminuiu. Então, é um erro que se faz. Inclusive,
a partir dos anos 90, que os dados foram registrados de uma forma mais profissional, digamos assim, até mesmo por conta da informatização, você tem que esse aumento da mortalidade masculina por mortes violentas é ano após ano maior, de 15 a 35 anos. Às vezes tem uma redução ali, um ano ou outro, mas a tendência é uma tendência, digamos assim, se a gente pegar de 1990 para cá, digamos, evolutiva. Pode ter um ano ou outro, 2 anos ali em sequência que diminuiu, até 3, mas a tendência, digamos assim, se fosse apontar, de 90 para cá, é uma tendência que foi crescendo. Mas a primeira parte da questão invalida totalmente quando ela diz que os indicadores na área de educação são piores. Não, são melhores. Vamos para o entender, onde ele fala: o setor primário brasileiro, incluindo a construção civil, absorve cerca de 65% da população economicamente ativa. Número comparável ao de países desenvolvidos. É uma questão, é uma assertiva que nós podemos falar que quem não estudou pode marcar. Porque ela fica até difícil de você achar o erro dela, porque é uma coisa bem específica. Porque quando ele fala de setor primário brasileiro, empregando 65% da população, aí você imagina, pô, setor primário é agro, pecuária, e aí? É muita gente, né? Mas o setor terciário, por incrível que pareça, que é o setor de serviço, da prestação de serviços, é o principal. Por isso é o erro da questão. O setor terciário é o principal da população economicamente ativa no Brasil. E ele não pode fazer essa comparação, como a gente falou, comparação. Número comparável de países desenvolvidos. É uma comparação muito forte para você fazer assim de uma forma tão veemente. E o item é: os indicadores sociais da população afrodescendente são menos precários que o da população branca, mas as distâncias vêm se reduzindo desde a década de 1980. Aqui, mais uma vez, o que ele fez no item C, ele faz aqui no item E. Está errado. Eu acredito aqui que é um item que todo mundo que lê já consegue ver que tem alguma coisa errada aqui, quando ele fala que a população afrodescendente tem indicadores menos precários que a população branca. Não, mais precários. Até por questões históricas, mais precários. Aí ele vem na segunda parte aqui, depois da vírgula, mas as distâncias vêm se reduzindo desde a década de 1980. Sim, isso de fato, porque o que é que acontece? Nós temos aí as ações afirmativas, que é uma forma de reduzir essa distância, mas é tudo ainda insuficiente. Os indicadores são bem mais precários. Então, é o erro do item E. Então, é o nosso item A, o gabarito da questão. Veja aí, ó, comparação, menosprezo, restrição, afirmações malucas de forma extremamente veemente, ditas de forma extremamente veemente. É o que você pode usar. O conhecimento é essencial, mas o método é uma alternativa que você pode utilizar para aumentar
a sua probabilidade de acerto. Então, alguém tem alguma dúvida aqui nessa questão? Não. Não. Certinho. Show de bola. Então, vou passar aqui. Seguindo o bizu aí do bom tempo. Mestre, essa letra B eu poderia interpretar da seguinte forma: quando ele fala aqui de 15 a 35 anos, se tivesse diminuindo a mortalidade dessa faixa etária, a pirâmide ela estaria com a base até larga nessa faixa etária de idade, e é pelo contrário, né? Está diminuindo, que essa parte aí mais dos jovens que trabalha está diminuindo e aumentando a expectativa de vida, e lá em cima no topo que está crescendo, né? Então não tem como dizer que está diminuindo se nós temos uma pirâmide que está encurtando, não está batendo essa conta aí. Eu consegui matar dessa forma. Você percebe que tem uma coisa estranha, né? Quando ele fala de morte violenta, homens, um perfil 15 a 35 anos, está reduzindo, você já entende uma coisa estranha ali. Porque todo mundo, quando fala de morte violenta, pensa primeiro em quê? Homicídio. Então, você falar que está reduzindo de 15 a 35 anos, mortes violentas, homens, e ainda mais de 90 para cá, onde nós tivemos um crescimento, digamos assim, que dessa parte criminal exponencial. Então, é uma afirmativa que você bate o olho e vê que está alguma coisa errada, que não está batendo o fato que ele está dizendo com a realidade, com o conhecimento de mundo que vocês têm. Correto? Sim. Pronto, show de bola. Mais alguém? Vamos lá. Agora, eu trouxe essa questão da última prova aqui também para vocês entenderem que o método ajuda, o bizu ajuda, mas nada substitui o conhecimento de fato. Você ter estudado aquele tópico, ter estudado a disciplina. Eu não posso ser honesto com você e dizer que o bizu, o método, resolve tudo, que não vai resolver. Existem questões que são extremamente objetivas, onde ele mostra uma imagem, ele pergunta uma informação e dá os itens, e você fica ali, e agora o que é que eu faço? Se você estudou, se você teve conhecimento, contato, você pode ali ficar em dúvida em uma, duas, ou até mesmo acertar a questão de cara. Mas se você nunca teve contato, vai ficar difícil. Então, nada substitui o estudo de fato. Você pegar o material, você fazer questões, ler, errar e acertar para fixar. Então, é isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu trouxe essa questão que ela é muito disso. Ela mostra muito bem o que eu estou falando agora. Ele traz uma imagem e mostra o processo urbano representado pela imagem é conhecido como metropolização, conurbação, segregação socioespacial, verticalização e aglomerados subnormais. Vamos interpretar a imagem. Área urbana A, aqui, área urbana B, aqui à direita, e depois nós temos uma legenda. Leiam as legendas. Às vezes as informações estão nas legendas, onde ele bota, depois com o crescimento urbano, área urbana A, área urbana B, e tem um C ali numa interseção. Vocês estão vendo aqui o C numa interseção entre a área urbana A e a área urbana B? Tem a área urbana A juntou com a área urbana B e acabou se transformando em outra área urbana. O que acontece aqui é basicamente o que o colega falou. Aqui nós temos, bem de uma forma bem clara, que o fenômeno que é conhecido como conurbação. Mais uma vez, olha como a banca adora o tema de urbanização. Ela não troca disso. Ela adora essa relação social, econômica do homem com o meio ambiente, urbanização, capitalismo, tudo que a gente está falando aqui. Ela ama esses temas. E o que é esse tema de urbanização? Ele vai lá e fala de conurbação. Nós temos que tem uma cidade que tem uma área urbana A e outra cidade com a
área urbana B. Sendo que elas vão crescendo, essas áreas urbanas, essas malhas urbanas, elas vão crescendo. Vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, até uma área engolir a outra, ou seja, tornarem-se interdependentes. Ter uma integração econômica, social, em alguns casos até cultural. Então, é o crescimento da malha urbana de uma cidade que vai juntar com o crescimento da malha urbana de outra unidade, de outra cidade. Isso é conurbação. É justamente essa interseção aí que ele traz aqui na questão. E essa conurbação ela vai gerar justamente essa interdependência significativa entre elas. Eu vou trazer um exemplo aqui para ficar mais claro, que é o que existe aqui na cidade de Salvador. Salvador e Lauro de Freitas. Uma zona urbana cresceu aqui, Salvador, malha urbana crescendo, Lauro de Freitas, malha urbana crescendo. E hoje essas cidades elas são interdependentes, inclusive integradas, digamos, em muitos aspectos. Tem metrô, que vai de Salvador, né, Lauro aí, o tempo todo. É uma integração econômica, é uma interdependência, digamos, econômica? É. Social? Também. Então, preste atenção. O cara que leu o tópico urbanização, com certeza ele leu isso e matou a questão. Mas quem não leu, não estudou, aí vai realmente ficar difícil. Isso é para provar que existem questões que você vai matar apenas com conhecimento. E agora uma observação. Por uma coincidência ou não coincidência, o C é a inicial de que alternativa aqui? Conurbação. Às vezes o cara no desespero viu o C aqui. Não, a única que começa com a letra C é conurbação, eu vou marcar. Às vezes no desespero desse ele marcou e acertou de forma, digamos assim, um chute muito bem dado. Mas é isso. Se você trazer metropolização, o que é metropolização? É justamente um crescimento, transformação de uma metrópole, não tem nada a ver com a imagem. Segregação socioespacial também não há, porque há uma junção aqui, digamos, então poderia ser que o candidato pudesse descartar esse item. Verticalização, não consigo ver elementos que mostrem esse tipo de coisa. Aglomerados subnormais, poderia até ser que o candidato pudesse pensar. E até para quem não estudou, até uma alternativa perigosa, que o cara pode marcar com um aglomerado ali. Mas não tem nada a ver com o que é o gabarito da questão, que é uma conurbação. Então, isso eu quero mostrar, eu trouxe essa questão justamente para mostrar que o conhecimento sempre vai sobrepor a qualquer coisa. Você estudar o tópico vai sobrepor a tudo. Alguém tem alguma dúvida aí? Eu, professor. Ia pedir para o senhor, por gentileza, para dar um exemplo de verticalização. Pronto, verticalização. Verticalização é o fenômeno de tornar a malha urbana, digamos aqui, ou a cidade, ou aquela região o quê? Vertical. É o chamado, de forma bem redundante, o crescimento para cima. Digamos aqui que uma cidade ela tem um comércio pequeno, aquela cidade pacata, e como eu dei um exemplo anterior, começam a chegar investimentos de empresas e tudo, a renda começa a acontecer, as pessoas começam a ir morar naquelas cidades, pessoas com mais capital começam a erguer prédios, as pessoas têm que morar em algum lugar e tem que ser perto do centro, não tem espaço para todo mundo, sobe o prédio, vai verticalizando a cidade. Isso é a verticalização. Isso aqui, a imagem não me dá elementos para provar alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Perfeitamente, obrigado. Pronto, valeu, meu amigo. Qualquer dúvida aí, estamos à disposição. Mais alguém? Pronto, então vou entender que não. Vamos passar para a nossa quinta questão. Aqui, mais uma vez, texto denso. Tendo texto denso, o que é que nós devemos fazer? Primeiro, ler o texto com atenção. Depois, procurar a ideia central. Vai grifando as expressões, as frases, as palavras mais importantes. Você vai lendo e já vai grifando. Não entendi nada. Lê de novo.
Vê se acha alguma coisa. Mas precisa sair. E vai sair. Vamos lá. 05. Originalmente, cobria cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro, mas grande parte de sua área foi desmatada. É constituído por vegetação caducifólia, predominantemente arbustiva, de raízes profundas, galhos retorcidos e casca grossa. Duas das espécies mais conhecidas são o pequizeiro e o buriti. É uma formação plenamente adaptada ao clima tropical típico, com chuvas abundantes no verão e inverno seco, desenvolvendo-se sobretudo no centro-oeste brasileiro. A alternativa que indica a formação vegetal brasileira descrita é Cerrado, Caatinga, Mata dos Cocais, Mata Atlântica e Mata de Galeria. Então, biomas brasileiros. A banca tem um verdadeiro caso de amor por biomas brasileiros. A probabilidade de comprar é altíssima, seja em uma assertiva, seja numa questão completa, como foi esse caso. Ela gosta do tema. E ela gosta de saber se você sabe os biomas. Você vai saber tudo de todos os biomas? Não, não vai. Você tem que saber algumas características que identifiquem aqueles biomas. Vamos lá. Tratar de um pouco dos biomas que a questão traz aqui. Então, ele traz muitas informações importantes aqui no texto. Fala de vegetação caducifólia, galhos retorcidos e casca grossa, raízes profundas, centro-oeste brasileiro. Aí nós temos aqui. Por questões didáticas, eu vou pular aqui o item A. Vamos para o item B. Caatinga. Vocês concordam comigo que a Caatinga, quando vocês pensam em Caatinga, vocês pensam no Nordeste brasileiro? Porque eu penso. É Nordeste brasileiro. Vocês concordam comigo? Se fosse para pensar em um elemento que caracteriza a Caatinga, você pensava em quê? Eu consigo pensar no cacto. Aquela planta ali que tem as folhas como se fossem agulhas, que sobrevive verdinha naquele seco extremo. Onde a chuva é difícil. Não fala de chuva em abundância, não. Então, se eu falo de Nordeste e o texto me dá dizendo que é no Centro-Oeste, não está batendo. Não está batendo. Ele fala de pequizeiro e buriti. Para Caatinga, será que isso é habitual? Não é. Então, você vê que tem uma coisa errada aí. Então, a gente pode eliminar. Porque a Caatinga, a gente tem remete ao Nordeste. Ele fala que é sobretudo no Centro-Oeste brasileiro. Então, já podemos eliminar. Aí depois fala Mata dos Cocais. Aí o candidato tem o que é Mata dos Cocais. Mata dos Cocais é aquela região que fica entre o bioma amazônico e a Caatinga, principalmente nos estados. Aí você tem que levar a sua mente para pensar no mapa do Brasil. Pará, Tocantins, Maranhão, é essa região. Qual o elemento que eu posso caracterizar a Mata dos Cocais? Você vai pensar nas palmeiras. Aquelas palmeiras, principalmente como, não sei se vocês chegaram a ver, o babaçu, a carnaúba, tem abundância lá no Pará, lá no Maranhão. É do Centro-Oeste brasileiro? Não é. Pequizeiro e buriti? Não é. Galhos retorcidos no Palmeira? Não é. Depois nós vamos para a Mata Atlântica. Veja qual a geografia. Você saber onde cada bioma ele tem sua predominância no mapa do Brasil, você mata a questão. Ele fala aqui de Mata Atlântica. Mata Atlântica me remete ao quê? A faixa litorânea do Brasil. A predominância na Mata Atlântica é na faixa litorânea do Brasil. Não é no Centro-Oeste brasileiro.
diversidade absurda. Não é essa característica de galhos retorcidos e de a vegetação. Então podemos eliminar. E ele chega com mata de galeria. Aí o candidato se pergunta, mata de galeria, o que é isso? É o outro nome para um bioma que a gente conhece, que também é conhecido como mata ciliar, que você tem que lembrar de cílios do olho, que é aquela vegetação que fica ali às margens dos rios. Como uma vegetação que fica à margem do rio vai cobrir cerca de 2 milhões de quilômetros? Tem alguma coisa errada. O texto está me dando elementos para isso. Então só sobra um bioma, que é o cerrado. Aí você tem que levar as características aqui do cerrado. Vegetação caducifólia. É o quê? Como é seco, as folhas caem das árvores para que as árvores tenham mais reserva de água. Uma característica muito presente, vegetação caducifólia do cerrado. Galhos retorcidos e de casca grossa. Extremamente importante essa característica para você levar do cerrado. Porque o solo ele é muito ácido. E isso faz essa retorção nos galhos. E fala, sobretudo, ou seja, de forma predominante, no centro-oeste brasileiro, que é onde tem a nossa predominância de cerrado no Brasil. E está sofrendo com desmatamento? Está. Não só o bioma que a gente tem mais conhecimento, do bioma amazônico, né? Mas o cerrado também. Então, o texto dá elementos para você conseguir acertar a questão. Lê com calma, veja as características-chave e marque o item. Aplique nas alternativas. Veja biomas brasileiros, tente lembrar aqui onde cada um tem sua predominância. Cerrado Centro-Oeste, Mata Atlântica, faixa litorânea, Caatinga, predominância do Nordeste. Vá fazendo essas associações que você vai acertar a sua questão. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Eu vou entender que não. Por enquanto não, sem dúvida. Por enquanto, tranquilo, professor. Pronto. E nós vamos agora para a última questão que eu separei aqui. Diga, amor. Para a gente fazer. Eu peguei todas essas questões, pessoal, da última prova do concurso de oficiais. Eu sempre peguei o mais atual, porque é o que a gente tem para se basear ali de forma mais forte, né? Não adianta eu tentar aqui pegar uma prova que aconteceu em 1995 e tentar aplicar para agora. Tem temas que são atemporais, sim. Mas se você for ver, as questões, elas sempre abordam temas que são atemporais, atuais, enfim. Mas ela gosta dessa pitada de atualidade, se você perceber. Ela gosta de falar de desmatamento. Ela gosta de falar de relações de capital que estão acontecendo, de inteligência artificial. É muito provável que caia alguma coisa de inteligência artificial. Biotecnologia, ela gosta dessas coisas, de tecnologia. Um pouco de atualidades também. É uma pitada que ela sempre coloca em algumas questões. Então, a gente vai prosseguindo aqui, para o término aqui das nossas questões. E vamos aqui para a derradeira, a sexta questão. Essa migração é do tipo vai e volta. Isto é, o indivíduo desloca-se de sua área de origem para outra área, retornando posteriormente. Na África, temos o deslocamento de trabalho das regiões semiáridas do sul do Saara para as áreas úmidas na época da colheita do cacau ou do café. No Brasil, pode citar como exemplo o deslocamento de nordestinos do Agreste durante a estiagem para a zona da mata, para a colheita e a moagem da cana-de-açúcar.
Quando o período úmido tem início no Agreste, essas pessoas retornam para cuidar de suas roças. O tipo de migração interna abordada no texto corresponde a nomadismo, diária, pendular, transhumânica ou peregrinação. É transhumânica, viu, pessoal? Que é porque foi uma erro de digitação, peço perdão. Mas vamos aqui para a sexta questão. Vamos aqui analisar o texto. Ele fala de migração em determinadas épocas do ano. Todo mundo entendeu isso. As pessoas saem de um canto e vão para outro. Mas perceba, olha aqui a ideia central do texto. Quando ele fala que essas pessoas têm uma residência, elas habitam determinada localidade. Elas vão para outra localidade, trabalhar durante um período, e depois que aquele período acaba, ela volta para a sua cidade de origem e segue para cuidar de suas roças, como fala o texto. Que migração é essa? Primeiro, o item A, ele traz nomadismo. A gente pode descartar. Por quê? Por uma interpretação, digamos, até simples, que é um nômade. É uma pessoa que não tem pretensão de ficar em lugar nenhum e não tem lugar nenhum fixo para ficar. Ela vai pulando de cidade em cidade, de estado em estado, de localidade em localidade, sem a pretensão nenhuma de ficar. Não é o que o texto fala. Ele fala que essas pessoas têm suas residências. Elas só, determinada época do ano, saem para trabalhar e depois voltam para suas casas. Elas têm um lar para chamar de seu. É o que acontece, como ele fala aqui na África, para a colheita do cacau e do café, e no Brasil, na parte aqui da cana-de-açúcar. Então, não é o item A. Depois ele fala de imigração diária. O que seria diária? Pensem comigo em uma cidade aqui como Salvador, que aqui é a realidade que eu moro, onde as pessoas saem de suas casas e diariamente vão para os seus trabalhos, faculdade, sua academia, e depois retornam para a sua casa, que fica onde? Em Salvador. Elas fazem tudo dentro daquela cidade. E isso é uma migração diária, essa movimentação, esse trânsito diário. É o que o texto fala, não é? Eles falam que vão para outras regiões e depois voltam. Não é o que está acontecendo aqui. Não é diário. Inclusive, ele fala como se fosse sazonal, durante determinado período do ano. Ele fala da cana-de-açúcar, da colheita do cacau e do café na África, enfim. Não é. E depois ele traz pendular. Você nem para fazer uma comida, né? Aí é que está uma distinção interessante da diária. Porque é um fenômeno semelhante, mas a gente está falando de cidades distintas. Imagine uma pessoa que tem como sua residência a cidade de Simões Filho, e ela vem para Salvador, porque a faculdade dela é aqui, seu trabalho é aqui, e depois volta. Pessoa de Candeias, que vai trabalhar, digamos, em Feira de Santana, ela vai trabalhar lá, e ao final do dia volta. Cidades diferentes, é o mesmo deslocamento para trabalho, para estudo, para fazer uma atividade, e depois volta. É esse tipo de migração pendular entre cidades, diferente da diária, que é na mesma cidade. Nós vamos pular o item D por questões didáticas, e depois ele fala aqui no item E, uma peregrinação. Não sei de onde o avaliador ele quis pegar aqui o candidato, porque peregrinação ela tem um viés, são viagens religiosas, espirituais, é um viés espiritual religioso, não é o que o texto versa. Não é. E, por último, que restou a transhumânica, que é o quê? É justamente o que o texto falou, pessoal. É justamente essa migração, que a pessoa sai da sua casa, da sua localidade, e vai trabalhar durante um período de tempo. É sazonal esse deslocamento, esse estadia em outra cidade, e depois volta para a sua cidade de origem, para a sua casa, para cuidar de suas roças, como fala o texto. É esse tipo de migração que é o gabarito da nossa questão.
Porque esse deslocamento para diferentes áreas, de acordo com a estação, com a necessidade do trabalho, enfim, é o gabarito nossa questão. Aqui é aquele negócio. Você pode acertar num chute aí. Eu desacredito. Que eu acredito que vai só muito pouco a sua margem de sucesso. Porque, mais uma vez aqui, a gente está vendo que o conhecimento sobrepõe a tudo. É isso que eu queria. Eu deixei essa questão justamente por último para isso. Porque é uma questão de puro conhecimento. Eu trouxe método. Trouxe bizu. Trouxe questões que eu considero fáceis, trouxe médias, trouxe difíceis, trouxe. Mas nada disso dá certo se você não tiver o conhecimento. Existem questões que o seu conhecimento sobre o assunto vai ter que falar mais alto. E são essas questões que vão diferenciar. Os candidatos que entram ali, principalmente dentro das vagas, é justamente as pessoas que acertam as questões difíceis. Então, eu queria deixar aqui meu obrigado. Não, antes do obrigado, queria saber se alguém tem alguma coisa para falar sobre a questão. Estava esquecendo dessa parte importante. Não, só para complementar mesmo o que o senhor falou, Pronto. essa questão, ela foi uma questão até assim, para quem pensa demais, até uma pegadinha, porque quando ele colocou ali na alternativa C pendular, e no início da questão ele colocou vai e volta, às vezes o candidato foi lá e marcou no ímpeto, né? Não é pendular. Porque um pêndulo é um objeto, né, que faz aquele movimento de vai e volta, realmente, né? Então, tem distratores também, algumas questões que fazem parte de, como o senhor falou, bizu, tática, mas tudo isso engloba, claro, o estudo, né? Perfeito, meu amigo. Perfeito. Inclusive, você atentou para uma pegadinha que eu não tinha visto. Ser esse vai e volta. Eu também tinha reparado nisso. Essa coisa do vai e volta e o pêndulo, né? O movimento. Isso. Eu realmente não tinha atentado a esse fato. Muito obrigado por atentar, que pode ser um possível pegadinha. Então, pode ter certeza que eu vou englobar nas minhas aulas quando eu der aula de migrações, quando eu entrar no tópico de migrações e for falar desse vai e volta, eu vou lembrar dessa questão. Essa questão aí, eu acho que a pessoa teria que saber a definição mesmo. Isso, definição exatamente. Do que é o nomadismo, do que é o movimento pendular. Exatamente. E por fim, eu queria deixar aqui meu muito obrigado. Gostaria de agradecer pelo tempo de vocês, pela oportunidade que o Gabaritando está dando da aula aqui. Sempre vai ser para mim. Faço isso aqui com o maior prazer. Sempre vai ser uma honra produzir alguma coisa para o Gabaritando, porque são meus amigos, antes de qualquer coisa. Não tenho pretensão nenhuma de saber tudo. Acho aqui que o meu viés aqui e meu interesse é de passar um pouquinho para a aprovação de vocês, um pouquinho do que eu sei para a aprovação. Então, o que eu posso dizer aqui é que vocês tenham força, que vocês continuem na jornada. Eu sei que não é fácil, eu sei que não está fácil. A gente sabe que é exaustivo, é desgastante. Tem horas que você quer jogar tudo para cima, mas lembrem sempre da aprovação. A dor é passageira, a glória é eterna. Vocês vão ter momentos difíceis lá na Academia de Polícia Militar, como eu tive, como os colegas tiveram, como todo mundo teve, como os 80 alunos da minha turma que formaram tiveram. Momentos muito difíceis. Mas, se chegassem para mim e falassem que eu passaria aquilo para ter aquela sensação que eu tive no final e a sensação que eu tive na aprovação, a sensação que eu tive na entrada, eu passaria tudo de novo. Porque foi a maior emoção da minha vida. Passar no concurso da Polícia Militar da Bahia mudou a minha vida. A gente vê que o concurso ele é um meio para os jovens estudantes do Brasil de mudança de vida. Você pode estar em um momento difícil, você pode estar num momento conturbado da vida,
mas saiba que tudo é passageiro. E para quem tem objetivo, quem tem fé e continua, a hora chega. Pode ser que não chegue agora, não vou ser hipócrita. Vocês estão aqui assistindo essa aula. Pode ser que alguém passe, pode ser que alguém não passe. Mas se continuar, ter fé, continuar na jornada, ir para cima dos estudos, não deu certo, vou para outra. Vou no outro, passa. Eu tenho colegas que passaram, fizeram a prova em 2019, mas tentavam desde 2009. Olha aí, 10 anos tentando. Tem um colega que entrou com 40 anos de idade. Já era praça, sim, mas era muito mais fácil se acomodar do que estudar para fazer e passar por essa dinâmica que é muito difícil. De academia, de tudo, 3 anos. A gente sabe, vocês vão saber. E eu quero encontrar vocês em uma outra oportunidade, agora como companheiro de trabalho. Eu não quero mais encontrar vocês nessa condição aqui do estudante para concurso da Polícia Militar. Eu quero encontrar vocês como companheiro de trabalho. O que eu puder fazer, estarei sempre à disposição. Eu sou o professor Felipe Franco. Se vocês quiserem dar alguma sugestão, falar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade. Aqui a parte de conteúdo acabou. Aqui é realmente um bate-papo. Quem quiser, pode ter certeza que quem tiver aí com seus compromissos, que são importantes também, totalmente compreensíveis, e quiser fazer outra coisa, pode ficar à vontade. E quem quiser ficar batendo papo aqui também, perguntando, enfim, tema livre, dinâmica da escola, pode ficar à vontade também. Tá bom? Agora a bola tá com vocês. Por minha parte, é só agradecer. Muito mais importante do que o conhecimento em si, essa parte psicológica, né, principalmente para nós concurseiros, e nada melhor do que quem já passou por esse processo, né? Antes do senhor entrar na chamada, eu estava conversando com... Desculpa pelo latido do cachorro, viu? Estava conversando com o aspirante Alan, e assim, informando meus anseios, né, ansiedade do edital e aquela coisa, poxa, eu preciso muito passar, eu quero muito passar, é meu sonho, estou vibrando. Então, essa parte psicológica é muito bom. E no mais, é agradecer também pela aula, viu? Deus abençoe e com fé em Deus vamos nos ver aí nessa batida. Valeu. Com certeza, meu amigo. Eu que agradeço pelo tempo, pela atenção, e eu concordo plenamente. A parte psicológica, principalmente para quem está nessa caminhada há mais tempo, é mais importante. Porque todo mundo sabe que o cara que começou ontem, ele está motivado, ele está querendo devorar o edital todo. Mas o cara que está nessa batida há um tempo, ele está cansado. A motivação dele já está capengando. Mas quando ele se enxergar aprovado, pode ter certeza que aquela força, aquele restinho de força que ainda tem, aquele sprint final, ele vai aparecer. Tá bom? Então, senhores, continuem, foquem no objetivo, vocês vão passar por momentos completamente de realização familiar mesmo, porque quando vocês estiverem na academia de Polícia Militar, vocês vão ver que é uma vitória familiar, ninguém tira aquele curso ali sozinho. E ninguém Os melhores momentos da minha vida, viu, Franco? É isso aí. Ninguém tira aquele curso sozinho e ninguém constrói uma aprovação sozinho. Todo mundo precisa de ajuda. Eu fui muito ajudado. E se eu puder ajudar vocês com 1% ou 0,001% da aprovação de vocês, eu já vou ficar feliz. Então, essa é a minha mensagem. Alanzinho, a bola está com você. E agora é isso. Meu irmão, muito obrigado, certo? Em nome de toda a equipe do Gabaritando. Não me surpreendeu o nível da aula, porque eu já lhe conheço. Os senhores estão de frente aí, velho, com uma das mentes mais brilhantes da nossa turma e com o maior HD da nossa turma. Esse cara lembra de tudo. Miguel, a pergunta que você fez, a primeira pergunta que você fez, eu tenho certeza que daqui a 10 anos ele vai lembrar. E não é mentira, não. É um cara extremamente... com uma memória extremamente pulsante. E é tanto que a gente chama ele até hoje, brinca, né, com o jargão dele. Você lembra, Franco? Irmão, estamos juntos. Feliz em ter você aqui na equipe do Gabaritando. Eu tenho certeza que dessa turma sairão diversos
e diversos aprovados e lembrarão da aula como hoje, tá certo? Senhores, no mais, desejar uma boa noite para vocês. É hora de estudar, certo? A aula por si só não acaba aqui, melhor, ela começa com as dicas de Franco, vai lá para o caderno de questões, responde questões e havendo qualquer dúvida, coloca no grupo que eu posso repassar para Franco também, né? Se posteriormente se eu tiver alguma necessidade de contato com eles. Beleza? No mais, uma boa noite, a aula vai subir lá na plataforma para quem não assistiu. Espero que todos fiquem